que tem aí? Putin propõe negociação direta com a Ucrânia e Zelensky exige cessar fogo antes de dialogar. Turquia se diz pronta para sediar o encontro e Trump pressiona líder ucraniano. Faça a reunião agora. O Trump tá sempre aí, de novo, né? Valete desse mês. Entrem aí, tá? Entrem aí. O Trump sempre pressionando duramente o Zelensky, né? O presidente russo Vladimir Putin afirmou nesse domingo que propôs retomar conversas diretas com a Ucrânia para encerrar o conflito entre os países, que já se estende por mais de 3 anos. Essa é uma coisa louca, né? Ô, Ana, quando começou essa treta aí, o que você achou que ia dar? Quando você viu que ia ter guerra, você falou assim, a Rússia vai ganhar rapidinho, né? Eu achei que a Rússia ia ganhar rapidinho. Vai durar 2 meses essa guerra. Eu acho que todo mundo achou isso, né? Ia ser uma guerra que não ia durar nada, mas de uma potência... Mas você acha que se não tivesse interferências externas, isso não teria acontecido? Não, evidentemente, com certeza, né? Se não tivesse interferência, se fosse só Rússia e Ucrânia mesmo, não duraria nada, né? Mas a Rússia teve uma ajuda absurda dos Estados Unidos nos últimos anos, agora tá tendo que contar com uma ajuda mais da Europa, né? A gente sabe que agora a Inglaterra começou a mandar mais armamento. A Ucrânia, né? Não, a Inglaterra mandando pra Ucrânia. A Ucrânia teve ajuda. Eu falei Rússia. Tá, perdão. Então assim, a Inglaterra começou a mandar mais armamento pra Ucrânia e tal, porque o Trump falou, olha... This is not our problem, né? Esse não é um problema nosso, vocês que se virem aí, Europa, o problema é de vocês, né? Eu não vou mais ficar aqui rasgando dinheiro com essa guerra. Ele falou isso muito durante a campanha e foi uma das primeiras coisas que ele cumpriu de promessa, né? Foi fazer uma reunião com o Zelensky e falar, olha, não vou mais ficar distribuindo grana e insumos e armamento pra vocês, né? Mas enfim, 3 anos, cara, que loucura. Realmente, mesmo levando em consideração que teria interferência de outros países, acho que ninguém imaginava que iria durar tanto tempo, né? Acho que os próprios russos não imaginavam isso, né? E é engraçado porque ela estourou mais ou menos pouco depois da pandemia, né? Foi logo depois. Na mesma época. É verdade. A iniciativa foi bem recebida pelo homólogo ucraniano, que exigiu um cessar-fogo. Volodymyr Zelensky classificou... não é bem um homólogo, né? Classificou a fala como um sinal positivo. Tá? Enquanto militares russos ainda avançam sobre o território vizinho, Putin indicou Istambul, na Turquia, como cenário para início de novas negociações. Abre aspas para o que o Putin falou. Estamos propondo que Kiev retome as negociações diretas sem quaisquer pré-condições, afirmou o líder do Kremlin em um comunicado televisionado. De novo falando do Trump, né? Assim, dizendo a mesma coisa, inclusive. Não dá pra discutir que o cara consegue resultados, né? Foi só o Trump assumir o poder, foi só ele fazer as reuniões com o Putin, com o Zelensky, e aí vocês podem falar, mas ele desrespeita o Zelensky, mas ele trata o Putin de uma forma que eu não gosto. Tudo bem, é verdade. Mas fato é que não se discutiu cessar fogo durante o governo Biden. Que é uma coisa engraçada, né? Geralmente os republicanos são vistos mais como os violentos e tudo mais, e muitas vezes foram, né? Se pegar o George Bush, foi um dos presidentes mais sanguinários da história dos Estados Unidos, mas o fato é que o democrata adora financiar uma guerra, adora invadir um país, né? Adora um conflito, e no final das contas, foi durante o governo Trump que está se discutindo em paz de novo, né? Se você voltar um pouco mais, no primeiro governo Trump, não teve nenhum conflito de ordem global, assim, né? Claro, você tinha aquelas tretas no Oriente Médio que sempre teve e tal, mas você não estava escalonando em conflitos no mundo, né? E agora o Trump voltou pro poder e essas tensões parecem estar abaixando. Agora, é claro que, eventualmente, o fim dessa guerra não vai terminar bem para a Ucrânia, né? A Ucrânia vai sim perder muito território. Isso é inegável. O Putin já deixou bem claro que ele não vai parar enquanto ele não tiver o que ele quer, né? Que é uma boa parte do território ucraniano, né? É claro que, no final das contas, ele queria a Ucrânia inteira, né? Se perguntasse pra ele, ele ia querer tudo. Ele não reconhece a legitimidade do povo ucraniano. O Putin não se conforma que quando os países se separaram lá com a dissolução da União Soviética, né? A Rússia perdeu o território da Ucrânia. Ele não enxerga aquilo como um povo diferente, né? O que é uma tristeza, porque o próprio povo ucraniano não quer ser governado pelos russos, não se veem como os russos, odeiam os russos pelo que aconteceu, sobretudo na época do Holodomor, né, que foi aquela fome em massa causada por Stalin na Ucrânia, que utilizou a fome como uma arma, né, contra civis. Ele fazia aquilo de uma forma deliberada, ele usava a fome como uma ferramenta, uma estratégia ali de dominação daquele território, né? Então, mas enfim, no final das contas, acho muito, mas muito difícil que essa guerra acabe e a Ucrânia simplesmente não perca nenhum território, né? É o que vai acontecer. Vamos ver se tem mais alguma coisa nessa notícia aí embaixo. Mais alguma coisa falando sobre cessar-fogo. Tem a resposta do Zelensky, vamos ver.
Já em seu perfil oficial no X, Zelensky escreveu que o mundo inteiro está aguardando por uma paz duradoura entre os países, mas que o primeiro passo é o cessar-fogo, com certeza. O presidente da Ucrânia afirmou que não há razão para mais mortes e espera que os russos confirmem uma pausa total, persistente e confiável a partir de amanhã, 12 de maio. Em resposta, o Putin respondeu de novo. Ó, o gabinete blá blá blá. Ah, não, o gabinete do presidente turco. Em resposta a Putin, perdão, vou voltar aqui. Em resposta a Putin, o gabinete do presidente turco afirmou que a cidade está pronta para sediar investigações que levariam a uma solução permanente, um ponto de virada histórico em sua análise. Pois é, mais uma tentativa de cessar fogo aí. Abaixando um pouco mais, vocês vão ver que o Trump tá pressionando o Zelensky, né? Olha lá, outra autoridade a comentário, de novo, aquilo que a gente estava falando, né? Olha o que o Trump falou. Em sua rede social, publicou que esse é potencialmente um ótimo dia aos dois países. Pensem nas centenas de milhares de vidas que serão salvas quando esse banho de sangue sem fim chegar ao fim, tá? Então é isso, é o que nós falamos aqui. O Trump vai continuar a pressãozinha dele no Zelensky para aceitar os termos do Putin, né? Trump, de novo, ele não é um cara que tá bonzinho, ele tá pressionando o Zelensky para fazer a vontade do Putin, né? E dar parte do território ali, abrir mão, né? Porque não tem mais o que ser feito.